A paz do Senhor para toda Moçambique, a paz do Senhor para toda a África. Uma boa tarde para o pastor José Zandi, Luiz Lipólia. Graças a Deus estamos aqui na presença de Deus, aqui no Brasil. E eu estou aqui estudando a palavra de Deus aqui no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 4. Versículo 1, que fala no título, a tentação de Jesus Cristo. A tentação de Jesus, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque estás escrito, aos seus anjos dará ordem aos teu respeito, tornar-lhe-ão-lhe as mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus. Novamente transbordou o diabo um monte muito alto, e prostou-lhes e mostrou-lhes todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrar-me e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meu amado irmão aí de Moçambique, meu amado irmão aí da África, eu quero deixar essa palavra de despertamento para a sua vida nesta tarde de hoje aqui no Brasil, às 3:30 da tarde. Quero deixar essa palavra de despertamento, de vigilância, os ataques do inimigo que o Senhor Jesus sofreu quando ele estava aqui nesta terra, glórias a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus estava orando e jejuando, veio levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós sabemos, meus irmãos, nós sabemos na verdade que todo aquele que ora, todo aquele que busca, todo aquele que jejua, tem que estar preparado, porque no momento que você se levanta para fazer a obra, no momento que você quer fazer a obra de Deus, quer desejar uma bênção desejada no ministério, na bênção, a gente temos que ficar atento, meus amados irmãos, porque o inimigo também já começa a lhe cercar. A Bíblia diz que quando Jesus orou 40 dias, 40 noites, a palavra do Senhor diz que foi eu ter com ele Satanás no deserto. E o inimigo observou Jesus orando, né? Orando, jejuando. Naquele momento o inimigo disse: se ele está jejuando e está orando, então ele está com fome. Vou meter comida, vou fazer alguma coisa para ele derrubar. E ele tentando, né? Chegando o tentador, disse a Jesus: louvado seja o nome do Senhor. E chegando-se o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Olha aí, ó. Então, lá no deserto é cheio de pedra, né? Cheio de coisa
de bagaço de areia. Então o inimigo disse assim: olha, você tem poder para transformar essas pedras em pão e comer. Mas Jesus, irmão, estava cumprindo uma hora de oração, uma hora de busca, uma hora de vigilância na presença de Deus. Então o inimigo queria tirar a atenção de Jesus para tentar Jesus e derrubar o compromisso que ele tinha com Deus. Então nós temos que ter cuidado com a nossa vida, porque o inimigo, quando ele vê você orando, quando ele vê você buscando a Deus, fazendo a obra, ele procura maneiras para te destruir e ele procura maneiras para te derrubar. Tenha cuidado, meu irmão. Vigia na terra. Aleluia. Glórias a Deus. Então ele disse: olha, já que você está orando 40 dias, 40 noites, você está com fome. Pega essas pedras e transforma em pão e coma. Jesus disse o quê, irmão? E ele, porém, respondendo, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós sabemos, irmão, que Jesus estava ali alimentando o espírito, alimentando a alma, né? E nós sabemos que quando essa pessoa busca esses compromissos, o inimigo bota pedra de tropeço, bota queda espiritual para derrubar o homem e a mulher que busca a Deus. Então você veja aqui que o próprio inimigo usou a própria palavra de Deus para derrubar Jesus. Então você veja aí como é terrível. Aí Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transbordou uma cidade e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, daqui abaixo desce. Porque está escrito: os teus anjos darão ordem, eu te respeito. Se você pular daqui, não vai fazer nada, não vai quebrar a perna nem pescoço, não vai fazer nada, porque os anjos vão te pegar na mão. Outra tentação, meu irmão. Então nós sabemos que quando a gente está fazendo a obra de Deus, o inimigo, ele usa várias formas para derrubar um crente, para derrubar uma mulher de Deus. Ele usa prostituição, ele usa bebida, ele usa droga, ele usa... Você não sabe as maneiras que o inimigo pode usar. Ele pode usar até uma pessoa que se diz religiosa, religioso, e jogar uma palavra contra você, ele magoar e você de uma hora cair na raiva, cair no ódio, dar uma mãozada nesta pessoa, ou entrar na ira, ou entrar na fúria, e ali você perder totalmente o seu contato com Deus, que você tem de oração, que você tem de orar, de buscar e jejuar diante de Deus. Você veja que o Filho de Deus aqui, a Bíblia diz que ele foi tentado por Satanás. E disse-lhe Jesus, também está escrito: não atentarás o Senhor teu Deus. Olha aí, irmão. O inimigo atentou Jesus e Jesus disse: não atentarás o Senhor teu Deus. Estava tentando o próprio Deus. Novamente transbordou o diabo, um monte muito alto, mostrou todo o reino do mundo e sua glória. E disse: tudo isto te darei se me prostrares e me adorares. Então o inimigo, ele preparou outra cilada para Jesus, mostrando o mundo, mostrando o reino da terra, mostrando dinheiro, poder, mulher, sexo, prostituição, tudo de ruim do mundo. Ele mostrou para Jesus, disse assim: olha, se você me adorar, se você deixar esse negócio de orar, se você deixar esse negócio de jejuar, ler a Bíblia, ir para a casa de Deus, esse negócio de você ser crente, servir a Deus, vai ter uma coisa boa para você. Eu vou dar mulher, vou dar dinheiro, vou dar poder, vou dar um mundo de gozo, vou dar tudo fácil. Jesus disse: eu não quero nada fácil. Glória a Jesus. A Bíblia diz aqui que Jesus olhou para ele e disse assim, olha, aleluia. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele se servirás. Então Jesus estava dizendo: olha, quem deve dobrar diante dessa situação é você diante de Deus, porque eu sou o Filho de Deus. Então o inimigo queria tentar Jesus com as coisas do mundo, irmão, com os prazeres dessa terra, com as coisas que não levam o homem a lugar nenhum, glórias a Deus. Mas, aleluia, a Bíblia diz aqui que Jesus mandou foi ele embora, tá repreendido, vai-te embora, não quero nada contigo, vai embora. Então, o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, irmão, seja fiel a Deus na tentação, seja fiel a Deus na luta, em tudo que você estiver passando. Tenha cuidado com o seu casamento,
Tenha cuidado com o seu relacionamento, com a sua família. Se você for evangelizar alguma casa, vá de dois, não vá só, né? Vá com a pessoa ao seu lado para servir de testemunha. Irmão, a obra de Deus não é brincadeira. Quando a obra de Deus está crescendo, quando a obra de Deus está se levantando, o inimigo já prepara a cilada para destruir a obra, para destruir a igreja, para derrubar os irmãos, para espalhar o povo. Tenha muito cuidado, porque é nos momentos de glória, nos momentos que a pessoa está crescendo, se levantando, está feliz, está orando, está jejuando, está indo para a igreja, está sendo uma benção, a pessoa está feliz. É nesta hora que o tentador chega para te destruir, para derrubar aqueles que andam na presença de Deus. Jesus estava feliz, irmão, estava jejuando, orando, 40 dias, 40 noites, Jesus estava em contato com Deus, buscando a Deus, cheio do Espírito Santo. Satanás veio até ele para tentar ele. Então, nesse momento que o inimigo se levanta para atacar o povo de Deus, é na hora que o povo está cheio do Espírito Santo. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de alegria, aleluia, cheio da vontade de servir a Deus, tenha cuidado. Mas pastor, é desse jeito, tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado. Porque é nessa hora que a pessoa está cheia de Deus, que o inimigo quer que você fique seco de Deus. Fique sem a presença de Deus. O inimigo quer, aleluia, ele está derrotado, que você saia da presença de Deus. Tenha cuidado com a obra de Deus, tenha cuidado com o povo de Deus, aleluia. Você for evangelizar, vá com uma pessoa, não vá só, porque a Bíblia diz que quando Jesus enviou os seus discípulos, ele mandou de 2 em 2 as aldeias. Ele chamou os 70 discípulos, Lucas capítulo 70, e disse: ide de 2 em 2 as cidades vizinhas e locais. Não vá só, irmão, não entre numa casa só, não vá fazer a obra de Deus só, faça acompanhado com sua esposa, né? Marido, faça com sua esposa, né? Mulher, faça com seu marido. Jovem, faça com o irmão. Irmão, faça com a irmã da igreja. A obra de Deus. Não saia de todo jeito. Vigie. Porque Satanás não está brincando. Ele quer derrubar tudo aquilo que Deus planejou. Tudo aquilo que Deus levantou para a sua vida. Levantou para a minha vida. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Fica essa palavra de despertamento sobre a tentação de Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11. Palavra de Deus nesta tarde para a sua vida. Palavra de Deus de vigilância e de cuidado na obra de Deus. Então, todas as vezes que você estiver na presença de Deus, orando, jejuando, cheio do Espírito Santo, na presença de Deus, tenha cuidado, porque é nessa hora que o inimigo vai se apresentar para tentar a sua vida, tentar aquele que serve a Deus, tentar derrubar aquele que anda na presença do Senhor. Vigie na terra, vigie com a obra do Senhor, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, ele é inimigo até o fim, mesmo sendo derrotado, destruído e eliminado e acabado, mas ele não deixa de ser acabado, eliminado e derrotado. Ele continua lutando para derrubar a igreja, derrubar a obra de Deus e tudo aquilo que Deus fez para mim e para a sua vida. Então fique nesta palavra, nesta tarde, que é o pastor Marco Aurélio, que está dando essa mensagem bíblica, palavra de Deus, hoje aqui no Brasil, para Moçambique e África, Beira. Pastor Zezão de toda a igreja aí de Moçambique, em nome de Jesus.